Olá, meus amigos brasileiros, paulistanos, meus irmãos e irmãs. Nessa minha última postagem de hoje, eu quero fazer uma explanação sobre a justiça brasileira. E eu quero mostrar para vocês o quanto a justiça brasileira, de certa forma, está contaminada em boa parte. Com certeza existem as exceções. Raras as exceções, minoria. Como aquilo que eu sempre prego. Não gosto de generalizar, porque eu não gosto de ser generalizado. Mas eu digo para vocês que, vejam só, você tem bandidos, traficantes, você tem, por exemplo, Fernandinho Beiramar, lá no Rio de Janeiro, dominava. Já está preso há um bom tempo, prisão de segurança máxima, e tem que estar preso mesmo. Traficantes, cadeia. O rigor da lei. É o rigor da lei. Não tem que passar a mão na cabeça de bandido. Entendeu? E se for polícia ainda, piorou. Aí piorou, porque o cara tinha um compromisso e ele traiu o compromisso dele. Por isso que o policial militar tem a pena, quando ele acaba de ser condenado, ele tem a pena, tem acrescentado em sua pena 1/3. Porque ele é funcionário público, ele é agente do Estado. Então, o policial militar, ele é agente da autoridade, se ele se envolve com a criminalidade, ele ainda tem a pena aumentada em 1/3. E são situações aí que muita gente da população desconhece. Então vejam, você vê os caras presos, chefes de facções, né? E a polícia militar botando os caras pra cadeia toda hora. Tem não sei quantos mil mandados de prisão para serem cumpridos. Não são porque não tem onde pôr os presos. Isso é o Brasil. Tem 210 mil presos que não foram julgados em segunda instância. E aí considera-se uma prisão provisória, que ainda não julgou em definitivo, né? E estão presos. Estão lá presos. E tem que ficar preso. Na minha opinião, tem que ficar preso. Entendeu? Ah, vai entrar com recurso. Entra com recurso. Uma vez condenado em segunda instância, preso. Cadeia. Preso. Eu não sou ministro do Supremo, não sou do Ministério Público, não sou nada. Quem manda são eles, né? Estão deitando, enrolando, nadando de braçada, faz o que bem entende, do jeito que quer, e ainda alegam que estão embasados em lei, em jurisprudências, em benefícios da lei, etc, 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 e o povo que se dane. Então, eu, esse mero cidadão, pagador de impostos, que vos fala, cadeia. Condenado em segunda instância, cadeia. Por quê? Vai para a terceira instância, prescreve em 10 anos, e eu sempre cito o exemplo de Edmundo, né? Matou 2 moças, ele não tem nada a ver com isso, ele respondeu. E ele não era bandido, mas ele estava em estado de embriaguez. Foi comprovado. E ele foi indo, recurso. Chegou em terceira instância, 10 anos, prescreveu, ele está livre e não responde mais nada. Tranquilo. Então, aí você vê um helicóptero, uma aeronave, monitorada pela Polícia Federal, como aqueles monitoramentos que foi feito com autorização da Justiça, nos bandidos das malas, etc e tal, vídeos, áudios, etc e tal. Hoje eles querem virar as costas para isso, mas não tem como. E prova é prova, viu? Prova é prova. Ah, mas tem que ser com autorização da Justiça. Tá, tudo bem, vamos seguir um critério, uma norma, eu acho justo. É de direito. Só que é o seguinte, se eu gravar um cara confessando um crime, imagine, o cara confessa, o cara fala assim, ó, fui eu que fui lá, matei aquelas 5 pessoas, eu matei com a tal arma, a arma tá em tal lugar, assim. Eu gravo ela, aí eu levo a gravação lá. O que você faz com essa gravação? Joga fora? Vira as costas? Enterra? Ignora no Supremo?
Não podemos aceitar esse tipo de prova. Não é possível. Mas aí tá falando que matou 5 pessoas, a arma tá lá, foi lá e encontraram a arma lá. Tá matando, tá... Não. É mais a gravação. E depois ele vai dizer assim, não, eu não falei nada, não. Aliás, isso aí eu falei só para aparecer, não fui eu, não. Eu falei para me engrandecer. Ele vai arrumar um argumento, e aí? Todo mundo vira as costas. E 5 vidas se foram. Estou dando esse exemplo, gente, que é para cutucar a mesma ferida. Aí o que acontece? Vem um helicóptero, uma aeronave, desce numa fazenda, fazenda ligada a um político, que já está até aqui, ó. Né? Ligado a um político, que é amigo do outro político, que foi liberado pelo Supremo, desce lá, a Polícia Federal faz o fecha, tem vídeo, gente. Vídeo. Hoje em dia tem vídeo de tudo. Tá mostrando lá o crime. Que nem o cara correndo com a mala, ele joga no táxi. Foi liberado. Foi liberado. Vai liberar. Ah, Brasil, fala do boi. Tá liberado. Não vai, ele não vai se intrometer em nada, imagina. Não vai conversar com ninguém, imagina. A irmã do Aécio não vai também, tal. Aí desce lá, Polícia Federal vai em cima, 600 quilos de cocaína. Acho que era para fins medicinais, gente. Será? Será que era tráfico de drogas? Será? Ah, não. Bom, eu acho que o Supremo vai entender que não. Que era para fins medicinais. Dá uma cheiradinha de vez em quando, de repente aquilo dá uma melhorada. Bom, não sei, né? A gente nunca sabe o que, né? Para que era, né? Né? É verdade? Então 600 quilos de cocaína, todo mundo preso, né? E cadê os presos? 600 quilos de cocaína. Esses dias eu fiz uma postagem, eu falei para vocês como interage o tráfico de drogas no Brasil. Eu fiz uma pesquisa. Gente, é coisa de toneladas e toneladas e toneladas, principalmente pelo Mato Grosso do Sul. Movimenta bilhões de reais. Tem político por trás. É. Aqui no Brasil tem de tudo, né? Aqui tem de tudo. Aqui um cara que tira a meia sem tirar o tênis, isso aí tem de monte. Tira a meia sem tirar o tênis, viu? Tem, ó. Então aí o que acontece? Você vem me falar que a justiça brasileira, ela interage de maneira justa, com padrão, ela realmente interpreta. Se ela realmente interpreta ou interpretasse a Constituição Federal como manda o figurino, o Código Penal como manda o figurino, pode ter certeza, nem tudo ia nos contentar, nem tudo iria nos entristecer. Mas o quadro que nós estamos vendo não seria esse. O quadro brasileiro seria outro. Mas bem diferente. Agora, como se destoa, se interpreta, sabe, se abre portas para se interpretar em 2 maneiras, 3 maneiras, sempre se abre jurisprudências, enfim, né? A maneira de se ver uma determinada situação, mesmo com áudio, com vídeo, mas enfim, você nota claramente, né, que nós precisamos rever imediatamente, revisionar imediatamente, tanto a Constituição Federal quanto o Código Penal. Imediatamente. Imediatamente. É preciso que se efetue mudanças, tanto no que diz respeito às leis desse país, né, as formas e maneiras de se interpretar as leis desse país. Nós precisamos mudar as regras e critérios de se indicar pessoas ou profissionais
para se interpretar essas leis. Tem que ter compromisso, tem que ter seriedade. Entendeu? Então, gente, a coisa não é brincadeira. Existem cargos hoje de fundamental importância, como o Procurador-Geral da República, que o presidente, que foi denunciado pelo Procurador-Geral da República nesse momento, correndo riscos, e eu tenho certeza disso, pressões, o cara deve estar, sim, numa pressão danada. Não é brincadeira, gente. Você está mexendo com poder, poder econômico, poder político. Entendeu? Aí o presidente indica a sucessora dele. O cara que está sendo agora denunciado pelo Procurador-Geral da República. Ele indicou a sucessora desse Procurador-Geral da República. E ela não foi a mais votada dentro do Ministério Público. O mais votado é um cidadão lá, nem lembro o nome dele. Mas ele foi o mais votado. Então, se o país é democrático, e se a regra é democracia, o cara foi mais votado, é o cara que vai. Ou ele é incompetente? Se ele foi mais votado, não é. Os seus pares votaram nele. Confiam nele, na competência e na capacidade dele. Logo, vislumbra na minha cabeça que as indicações, certo? Acabam sendo feitas através de interesses. Eu citei esse exemplo numa outra postagem, como comandante-geral das polícias militares. Ele tinha que ser eleito. Ah, Cesar, é utopia. Não, ele tinha que ser eleito. Sabe por quê? Quem que indica o comandante-geral? O conselho, ele apresenta 3 coronéis. Né? Hoje acho que é 58, sempre foi nessa média, 58, 57. Aí ele apresenta 3 coronéis, os 3 coronéis mais antigos, sei lá, os 3 coronéis. O governador nomeia o comandante-geral. Lógico, tem um pitaco ali do secretário de Segurança Pública e tal, mas quem nomeia, quem manda é o governador. Então quem manda na Polícia Militar é o governador do estado. Aí vocês acham, o governador discretamente passa uma ordem de bastidores, ó, vai lá, acaba com aquela movimentação lá, tá prejudicando politicamente o governo. Hã? Pensaram já, né? Preciso falar ou não? Preciso escrever? Não, né? Então, o comandante-geral uma vez não cumpriu ou descontentou, o governador tira ele e põe outro. Põe outro. Simples assim. Agora, se o nosso comandante-geral fosse eleito pela tropa, legal, seria um negócio democrático, bacana. Ele assume numa gestão em que ninguém pode mexer com ele, nem governador, nem secretário. E ele vai tentar cumprir com aquilo que ele assumiu de compromisso com a tropa. A hierarquia e disciplina vai continuar do mesmo jeito. O regulamento continua tudo do mesmo jeito. Código Penal Militar do mesmo jeito. Embora o próprio regulamento nosso precisa dar uma readequada, que o seu Cabo Isso só fez a rima, isso mesmo. Precisa dar uma readequada, porque o seu Cabo Isso só fez a rima. Então precisava, né? Então, aí esse comandante-geral assumia, ele poderia, por exemplo, que nem esse agora, ele fez, sutilmente, mas fez, reivindicando reposição salarial para os policiais militares. Mas ele fez sutilmente, olha, os policiais militares, eles precisam da reposição salarial, nesses termos. Mas ele poderia não criar um conflito com o governador, porque o governador vai estar superior a ele ali. Mas ele poderia o quê? De uma maneira séria, ali, assim, compromissada, ir lá marcar uma audiência, seu governador. Eu preciso que minha tropa tenha reposição salarial. Vamos discutir isso aí. Sem medo de ser feliz. Sem medo de perder o cargo. Aí vocês vão falar em democracia para mim? Se a polícia
militar, que é democrática hoje. As Forças Armadas hoje são democráticas. Se não existe democracia com a polícia militar, imagine com o povo. Aí vocês acreditam em Papai Noel? Então, dê um exemplo de democracia. Olha, daqui para frente, criou-se uma lei, o comandante-geral é eleito junto com o governador, vai, tem que ser eleito. Bacana. Não, o comandante-geral da Polícia Militar, ele vai ser eleito através de um pleito à parte. Bacana. E ele vai ter lá um triênio, quadriênio, sei lá. Vai ter lá o seu mandato como comandante-geral. Bacana. Então, na minha opinião, seria isso. Agora, inadmissível, né? O presidente aponta e fala, não, eu quero aquela procuradora-geral da República. Ai, Deus do céu, tem hora que eu tenho uma vergonha tão grande. Sabe, eu converso com alguns caras de fora do país, até estrangeiro, amigo. E os caras, é lógico, eles vão com cuidado, né? Também porque eu não dou muito boi, não. Que tem que respeitar. Né? Sabe aquela história? Eu posso falar do meu filho, mas você não. Sabe? Então, eu posso falar do meu país, você não, fale do seu. Né? Então, mas é brincadeira, os caras lamentam muito. São coisas que acontecem aqui que é o fim da picada. É o fim da picada, gente. Então, para mim concluir essa postagem, eu gostaria de colocar aqui um exemplo que eu vi essa semana, em que um juiz julgou um cidadão que, conduzindo um veículo em estado de embriaguez, atropelou e matou pessoas. Em um estado, o cidadão era parente de um cirurgião plástico famoso. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses, transformando isso, devido às suas ser primário e benefícios, em prestação de serviço. Que, ó, nós já vimos uma matéria aí, funciona não. Não funciona. Sei quantas horas por semana, prestação de serviço. Vai ajudar lá onde socorre os atropelados. Ah, tenha santa paciência, né? Me transparece até aquela situação lá do indulto, né? A menina matou o pai e a mãe. Aí chega no dia dos pais, ela é liberada. Chega no dia das mães, ela é liberada. Bom, o cara é condenado, tal, e transforma tudo e ficou em liberdade e está tudo dito pelo dito do Benedito. Num outro estado, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, o crime foi praticado. No caso do parente do cirurgião plástico, foi julgado como homicídio culposo. Nesse caso que eu vou falar agora, o sujeito foi julgado por homicídio doloso. As mesmas circunstâncias, dirigindo em estado de embriaguez, conduzindo um veículo em estado de embriaguez, atropelou e matou pessoas. O juiz condenou ele a 90 anos de cadeia. Parabéns! É essa justiça que o Brasil quer. É essa justiça que o Brasil tem sede. Tá assim desesperado. E que as autoridades que poderiam, sabe, nos confortar, que poderia nos realizar, que poderia nos, sabe, sei lá, nos dar esse prazer, estão virando as costas. E tratando a justiça como uma coisa qualquer. Como os políticos trataram a coisa pública, o dinheiro público. 90 anos de cadeia. Só que lá o cara não é parente de um cirurgião plástico famoso, né? Existe essa diferença. Lá é um cara, um cidadão. Estava conduzindo o veículo, matou pessoas. 90 anos. E não tem boi. Está preso, matou 3 pessoas, sei lá, 90 anos. Dolo eventual.
É dessa forma que você tem que interpretar a lei. Dolo eventual. Porque a partir do momento que o sujeito... Ó, eu sei que eu não posso beber para dirigir. Tem lei que prevê isso. Se eu bebo e dirijo, eu assumo o risco. Qualquer coisa, qualquer incidente, qualquer dano material, qualquer dano físico, né? Qualquer, sabe, perda de vida, eu sou o responsável, eu assumi o risco. Ô, tô louco? Não, não, se eu tô louco, por favor. Diga que eu tô louco, pode postar aí e explique para mim direitinho, me convença e eu vou assumir, eu vou aceitar, democraticamente. Dolo eventual. O cara assumiu o risco. O cara sabia que bebendo e dirigindo ele poderia provocar um acidente, atropelar pessoas e até se matar. E até bater num poste e se matar. Né? O que também é contra a lei. O cara expor a própria vida é contra a lei, sabia disso, né? Se suicidar, tudo bem, quando o cara se suicida já morreu, já era. Mas quando o cara tenta o suicídio, ele pode responder por isso. Então, por que, gente? Eu encerro aqui minha última postagem. Por que tanto desencontro no judiciário brasileiro? Por que tantas jurisprudências, benefícios? Por que esse jogo de interpretação? Um interpreta de uma forma e o outro de outra forma, se a lei é clara. Ela não... Tem lei que ela não interpõe dúvida. Ela é clara, transparente. E homicídio culposo. Mesma coisa. Outro, doloso. Dolo eventual. Aí tá certo. Assumiu o risco. Tem lei que prevê, Código Penal prevê, tudo bonitinho. 90 anos. Parabéns. É isso que nós queremos. Para políticos, para policiais, para médicos, para professores, para o pedreiro, servente de pedreiro, a empregada doméstica, qualquer cidadã brasileira. Justiça. Cometeu o crime, cometeu o ato ilícito, a ilicitude, responda, seja responsabilizado conforme preceitos da lei vigente. É isso que nós queremos. Gente, desculpe tomar o tempo de vocês, muito obrigado para aqueles que me acompanharam, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares, tá? E olha, gente, eu não sou dono da verdade não, mas eu estou pesquisando, vejo uma coisa ou outra e tal, e eu faço questão de vir aqui e esclarecer algumas coisas, principalmente quando são coisas da minha área. Agora, quando com relação à política, à imprensa, então é um direito meu de expor a minha opinião. E um direito seu também. Você pode fazer o mesmo que eu faço. Tá? Você pode, inclusive, postar, fazer uma postagem e dizer, olha, eu não concordo com o Cesário lá. Eu não concordo com ele porque aqui, ó, é isso, eu não concordo. Maravilha. Vou ficar feliz. Porque a gente não vê quase isso. Eu gostaria de estar vendo pessoas fazendo como eu, postando todos os dias, mostrando a sua opinião, cobrando de vereadores, deputado, liga, manda recado, manda e-mail, cobra, faça como eu faço. Sabe? Que aí, quem sabe, de repente, um pouquinho meu, um pouquinho seu, um pouquinho de cada brasileiro, brasileira, as coisas começam a melhorar um pouquinho. Né? Eles começam a sentir firmeza, a ter temor do povo. Ó, gente, se nós vacilarmos, o povo vem para cima da gente. É que eles estão se sentindo muito à vontade. Donos da situação. Ó, gente, vamos deitar e rolar e nadar de braçada que aqui não vira nada. Qualquer coisa a gente chama as Forças Armadas, eles vão preservar nós. Nós somos os poderes. Infelizmente. Então o povo tem que lutar. Ok? Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo no coração de vocês.